Olá, turminha! Na aula de matemática de hoje, nós vamos identificar frações na reta numérica. Então, na número 1, a atividade é você indicar em qual ponto está localizada cada fração. E aí, eu vou dar um exemplo aqui. Eu peguei uma outra fração, tá? Depois você vai fazer com as frações que o livro indicou aí. Aí, eu coloquei a fração 2/5. Como é que eu vou localizar a fração 2/5 aqui nessa reta? Primeira coisa, eu vou dividir o meu inteiro em 5 partes, tá? O meu inteiro é essa primeira parte aqui, ó. Vou pegar uma outra cor. Então, eu vou dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E vou pegar 2 partes. Então, eu vou pegar essa e essa. Então, eu localizei, ó, a fração 2/5 tá aqui, nesse ponto. Certo? E é isso que você vai fazer, localizar na reta quais são os pontos que tá indicando a fração 2/3, qual letra que indica a fração 4/5 e qual letra corresponde à fração 2/4. Agora, vamos à atividade número 2. Identifique as frações correspondentes aos pontos assinalados. Então, você vai observar que o inteiro foi dividido em 2 partes. Cada inteiro que eu falo é de um número até o outro, representa um inteiro para nós, tá? Então, ó, foi dividido em 2 partes. Aqui, dividi aqui, aqui e aqui, tá? E aqui tá o pontinho que ele pede para você identificar qual fração que ele indica. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele pegou 5 partes. E cada inteiro foi dividido em 2 partes. Então, eu identifiquei aqui nesse ponto a fração 5/2. E é isso que você vai fazer na letra B, na letra C e na letra D. Identificar qual fração os pontinhos assinalados representam. Na atividade número 3, ele pede que você desenhe uma reta numérica e localize nela as frações 1/3, 3/3 e 5/3. Então, eu já fiz a reta aqui, tá? Você vai fazer do 0 até o 2, tá? Identificando o ponto 0, 1 e 2. E aqui dentro dessa reta, você vai identificar as frações, tá? Lembrando, ó, que cada inteiro você vai dividir em 3 partes, tá? E na primeira aqui, ó, na primeira fração, você vai pegar uma parte só, e aí você vai colocar a fração nesse pontinho. Aqui também você vai pegar 3 partes, e aqui você vai pegar 5 partes. E aí, identificar, colocar essas frações dentro da reta aqui pra mim. Então, vou dar como exemplo a primeira fração aqui pra você, tá? 1/3. Então, eu vou pegar o meu inteiro e dividir em 3 partes, conforme eu falei. Divide em 2 também. 2. Então, ó, 1, 2, 3. Aqui também. 1, 2, 3. Então, ó, eu já dividi aqui, tá? Em 3 partes. E aí, eu quero localizar a fração 1/3. 1/3, ó, tá nesse pedacinho. Então, 1/3 vai estar nesse pedacinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou identificar ele aqui, ó. E agora, você vai localizar as frações 3/3 e 5/3. Agora, vamos para a atividade número 4. Escreva o número misto que cada letra está representando. Aí, eu vou fazer a letra A como exemplo para vocês. Aí, eu tenho que descobrir qual número misto a letra A está representando. Observe que o nosso inteiro
foi dividida em duas partes, ó, uma, duas, e aqui uma, duas. E a letrinha A está bem aqui, ó. Então, eu tenho que contar, ó, quantas partes, ó, foram tomadas. Uma, duas, três, quatro, 5. Então, até aqui, ó, ele tomou 5 partes. E cada inteiro foi dividido em duas. Então, eu coloco aqui. Então, o ponto A representa a fração 5 meios. 5 meios é igual a... Como que eu descubro o número misto? Eu divido 5 dividido por 2, que vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Então, 5 meios é igual a 2 inteiros e 1 meio. Que é como a gente pode ver também no desenho. Isso. Ó, tem 2 inteiros e 1 meio. Isso. Agora, atividade número 5. Construa uma reta numérica para cada item e identifique a fração que corresponde à parte pintada, considerando o círculo como o inteiro. Então, eu vou fazer a atividade da letra A, tá? Como exemplo para vocês. Nós temos aí a figura, que foi dividida em 4 partes, e ele tomou uma parte. Então, essa figura aqui corresponde à fração 1/4. Então, eu vou ter que representar 1/4 aqui na reta. Então, lembrando, ó, que cada pedacinho desse corresponde a um inteiro, certo? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 inteiros. E eu quero representar 1/4. Então, eu vou pegar esse primeiro inteiro aqui e dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Então, eu dividi em 4 partes e eu vou pegar uma parte, que é essa partezinha aqui, ó, a primeira parte. Então, 1/4 tá nesse ponto aqui, certo? E é isso que você vai fazer na letra B e na letra C.